Olá, turminha! Eu sou o professor Luiz Carlos Bertevello e esse é o canal Você Pode Fazer Assim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os ácidos. O que são os ácidos, quais as principais características, quais são os ácidos que nós consumimos no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre ionização, nós vamos falar também sobre ácido forte e ácido fraco e vamos falar um pouquinho sobre pH ácido. Então vamos começar falando de algumas características próprias dos ácidos. Os ácidos produzem bolhas de dióxido de carbono, CO2, quando reagem com carbonatos metálicos, como carbonato de sódio ou carbonato de cálcio. E também reagem com muitos metais, como ferro, zinco, magnésio, formando o gás hidrogênio. Embora jamais se deva experimentar o sabor dessas substâncias no laboratório, você já deve ter experimentado o sabor azedo de ácidos como o ácido acético do vinagre ou do ácido cítrico encontrado em frutas como laranja e limão e adicionado também a doces e refrigerantes. As propriedades dos ácidos podem ser interpretadas em termos de uma característica comum a todas as moléculas de ácido. Um ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, aumenta a concentração de íons H+ na solução. Um dos ácidos mais comuns é o ácido clorídrico, que se ioniza em água para formar um íon hidrogênio, o H+, o cátion H+, e um ânion cloreto, ou um íon cloreto. Esse processo é chamado de ionização. E no caso do ácido clorídrico, 100% do ácido clorídrico sofre ionização. Para cada mol de HCl dissolvido na água, 1 mol de cátions hidrogênio é produzido e 1 mol de ânions cloreto é produzido. Por ser completamente convertido aos íons em solução aquosa, o HCl é chamado então de ácido forte. E quando um ácido sofre ionização e menos de 100% das moléculas não ioniza, formando H+ e um ânion, ele é chamado então de ácido fraco. Um outro exemplo de ácido forte é o ácido sulfúrico, H2SO4, muito utilizado na indústria. Ele é muito utilizado para a produção de fertilizantes, o chamado superfosfato. Já os ácidos fracos são muito conhecidos e estão presentes na natureza. É o caso, por exemplo, do ácido cítrico, encontrado nas frutas, do ácido acético, que é o ácido do vinagre, ou seja, são ácidos que, quando dissolvidos em água, a sua ionização não é 100%. E por último, vamos falar sobre pH. Vamos falar especificamente de pH dos ácidos. pH é, na verdade, uma escala logarítmica de medida de concentração dos íons H+. Essa escala ácida vai de 0 até 7. 7 é chamado então de pH neutro, que seria o pH da água. Então o pH ácido é qualquer pH menor do que 7. O pH de um suco de laranja é 3,8. O pH do ácido acético é 2,8. O pH do ácido clorídrico no seu estômago, ele é menor do que 3. Ou seja, o suco gástrico opera num pH bem ácido. Café. Café também é uma substância que nós consumimos e que tem o pH ácido. Eu realmente espero ter contribuído, espero que você tenha aprendido um pouco sobre ácidos. Guarde essa informação, pH ácido é um pH que vai de 0
a 7. O maior pH que existe é o 14. Acima de 7 até 14, de 7 a 14, é chamado pH básico. E esse é um assunto para um próximo vídeo. Um abraço, até mais. Por favor, se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.